Na varanda de madeira escurecida pelo tempo, um homem de olhar forte folheava cadernos gastos quando o som de rodas e cascos quebrou a manhã luminosa. Uma carroça coberta parou diante do portão, poeira dourada no ar. Da tábua traseira saltou uma menina magra, tranças desalinhadas, que subiu os degraus sem pedir licença e ficou frente a frente com o dono da casa grande. Sem tremer, disse algo que nenhuma criança costuma dizer, e que nenhum adulto esperaria ouvir naquele lugar. A menina se chamava Esperança Monteiro. Trazia no rosto o mesmo brilho que a manhã. Disse ao fazendeiro Bernardo Carvalho, dono da propriedade mais próspera das redondezas, que voltaria adulta para se tornar sua esposa. Ele, espantado, curvou-se para ficar à altura dela e respondeu com respeito: palavras têm peso. Se guardasse aquilo, um dia seria mulher, e poderia ter mudado de ideia. O pai chegou aflito, pediu desculpas, a mãe também. A pequena só repetiu, tranquila, eu volto. Antes de a carroça desaparecer na estrada vermelha, lançou um último aceno. A cena, curta, ficou cravada na memória de ambos como ferro quente. O tempo, paciente e implacável, mexeu o tabuleiro de todo mundo. Bernardo, jovem ainda, guiava lavouras largas, pastos de gado manso, celeiros bem abastecidos. Casou-se com Helena Rodrigues, moça de sorriso de sol e gestos gentis, filha de comerciante da cidade vizinha. A casa grande, até então lugar de trabalho e silêncio, ganhou cortinas claras, vasos de flores novas, pão quente no forno, vozes na varanda ao entardecer. Parecia começo de uma vida longa a dois. Veio então a tormenta. Uma noite de trovões, vento nas frestas, água pesada nos beirais. Helena entrou em parto antes do tempo. Havia apenas a parteira do povoado, o médico mais próximo morava longe demais. Os gritos vieram como facas. Depois, enfim, o choro do bebê, alívio breve, seguido por um silêncio terrível. A parteira saiu com os olhos rasos, a mãe não resistiu. Bernardo segurou o filho miúdo como quem segura o próprio fôlego. Lutou dias inteiros, trouxe ama de leite, rezou na soleira da janela. O recém-nascido, porém, partiu antes que o pai aprendesse a sorrir de novo. O fazendeiro, que era pedra e ponte para tanta gente, desmoronou por dentro sem fazer ruído. Trancou lembranças num baú no sótão, converteu o quarto do bebê em escritório e enrijeceu os hábitos até que nada do lado de fora conseguisse perfurar o lado de dentro. Ampliou cercas, multiplicou plantações, ergueu galpões, mas o coração virou sala vazia. Quem chegava era recebido com educação impecável e distância medida. Viúvas discretas apareceram, parentes sugeriram novos encontros, amigos insistiram em festas da paróquia, ele agradecia e se recolhia. A fazenda prosperava, a alma, não. Enquanto isso, longe dali, aquela menina crescia. Esperança, agora moça feita, estudou piano, línguas, bordado, etiqueta. Teve pretendentes gentis, propostas interessantes, bailes com vestidos claros e conversas longas que não a convenciam de nada. Na mesa de jantar, sempre que a família tocava no assunto, respondia com serenidade. Não procurava príncipe nem conto de fada. Buscava cumprir o que prometeu na varanda de uma casa que nunca saiu da cabeça. Quando julgou estar pronta, decidiu retornar. Pais contrariados, malas leves, coragem pesada. A viagem foi demorada, com noites frias em hospedarias, manhãs de estrada e passos de quem vai não por capricho, mas por dever íntimo. Ao chegar ao povoado, ouviu o que nunca soube. Bernardo tinha enterrado esposa e filho há muito tempo e desde então se tornará homem de reservas altas, olhar quieto, rotina severa. A notícia feriu, mas não desviou sua rota. Quem promete com verdade não cede na esquina do primeiro medo. O portão da fazenda estava aberto, como se a terra inteira respirasse. As lavouras se estendiam verdes e longas, bebedouros limpos refletiam o céu, currais erguidos com madeira boa desenhavam retângulos firmes. A casa grande seguia imponente, embora carregasse outra atmosfera, menos risos, mais eco. Esperança parou no pátio, a mala pesando na mão, exatamente diante da varanda onde, menina, havia anunciado um futuro improvável. O som dos cascos veio de uma trilha lateral. Um cavaleiro aproximou-se, prendeu as rédeas, caminhou em linha reta. Bernardo. O tempo deixou o rosto dele com marcas discretas, e fios prateados tocavam as têmporas. Ainda assim, mantinha aquela dignidade silenciosa que impressiona mais do que palavras belas. Parou em uma distância respeitosa e perguntou se podia ajudar. Ao ouvir o nome Esperança Monteiro, franziu o senho, vasculhando memórias enterradas. Ela, então, contou,
era a criança que subiu os degraus anos atrás, a que falou de casamento com a seriedade de um juramento. O reconhecimento primeiro brilhou, depois se espalhou pelo rosto como fogo manso. A menina da promessa. Um silêncio se instalou, o tipo de silêncio que abre portas dentro da gente. Bernardo não sabia qual gesto cabia. Convidou-a, contudo, a entrar. A casa cheirava a madeira encerada, café no coador, ferro aquecido. Dona Francisca, governanta de mãos firmes e coração atento, apareceu no umbral enxugando as mãos no avental, surpresa e curiosa. O patrão anunciou, a moça ficaria no quarto azul por alguns dias. As sobrancelhas de Francisca subiram um pouco, e logo desceram. A vida numa fazenda ensina a abraçar o inusitado com naturalidade. A janela do quarto dava para campos compridos e um fio de água brilhando adiante. Esperança deixou a mala sobre o baú, respirou fundo, fechou os olhos por um instante. Estava ali. Não como lembrança teimosa, mas como mulher em pé. Na hora do jantar, a mesa posta com simplicidade elegante. Bernardo perguntou pela família dela, pelos estudos, pela cidade. A conversa correu por trilhos polidos, cordialidade, algumas risadas curtas, intervalos prudentes. Quando se despediu para recolher-se, ele determinou regras discretas. Se faltasse alguma coisa, bastava procurar Francisca. Café seria servido ao amanhecer, a rotina começava cedo. Na manhã seguinte, a vida seguiu com o compasso da roça. Bernardo supervisionou peões, conferiu cercas, visitou nascentes. Esperança, por sua vez, ofereceu ajuda na cozinha. Sabia bater massa, temperar caldo, tirar pão do forno na hora certa. Francisca observou cada gesto com ar satisfeito. Havia noções de casa ali, sem pose, sem afetação. À tarde, a jovem se entendeu com a biblioteca. Alinhou títulos, limpou pó, abriu a janela para o cheiro das árvores entrar. Ao mover uma pilha de volumes, encontrou um retrato guardado. Helena. Beleza clara, sorriso gentil. Foi pega de surpresa pela voz de Bernardo atrás de si. Pediu desculpas, ele disse que não era necessário. Guardou a moldura de volta, com uma delicadeza que dizia mais do que qualquer discurso. Nessa noite, no ar frio da varanda, Esperança fez a pergunta que ninguém ousava. Ele havia sido feliz no casamento? Bernardo assentiu em silêncio antes de falar. Tinha sido. E a memória ainda doía como ferida aberta. Pediu para mudar de assunto, e ela respeitou. Entendeu, sem dizer, que seu propósito ali não era competir com sombras, mas iluminá-las sem apagar nada. Os dias criaram um desenho. Café cedo, visita aos currais, conversa breve com capatazes, notas no caderno de couro, retorno à hora do sol mais manso. Entre uma tarefa e outra, Esperança se ocupava de coisas miúdas que fazem casas respirarem. Toalhas limpas no varal, flores frescas na jarra, prateleiras organizadas. Às vezes, sentava ao piano antigo da sala, com dedos seguros, tirava canções bem baixinho, para não ferir memórias. O som se espalhava como quem pede licença, ao terminar, sumia devagar no corredor. Certa tarde, Bernardo abriu a porta da biblioteca e a encontrou com o retrato de Helena outra vez, não nas mãos, mas no pensamento. E ele disse, às vezes não sei se honro a lembrança ou me escondo atrás dela. A honestidade inesperada o surpreendeu tanto quanto a moça. Ela respondeu que não via covardia no luto, mas proteção. E que voltar a sentir não trai quem partiu, confirma que a vida ainda corre. Ele ficou olhando o jardim no escuro, a brasa de um charuto que não acendeu, e disse que precisava pensar. Era um bom começo. Em manhã luminosa, decidiu mostrar tudo a ela. Cavalgaram por veredas largas, subiram coxilhas, cruzaram o pomar, ouviram água correndo entre pedras. No trecho que ele chamava de paraíso, Bernardo perguntou o que, de fato, Esperança esperava. A resposta veio limpa, não perseguia um sonho antigo, perseguia a chance de ver se duas pessoas reais cabiam na mesma história. Se não coubessem, voltaria para casa com a paz de quem tentou. Quanto ao amor, ela não fingiu. Disse sentir algo profundo, talvez não ainda o nome maior, mas um terreno fértil. Ele assentiu, pensando que muitos casamentos começam com menos conveniências, arranjos, pressões. E o brilho nos olhos dela não parecia negociar com nenhuma dessas coisas. Voltaram para casa mais próximos do que haviam saído. Francisca percebeu na porta, a cozinheira velha sabe ler coração. Esperança pediu a cozinha na noite seguinte. Preparou um jantar que falava com a memória dele sem retratá-la. Temperos exatos, textura certa, o vinho preferido,
velas acesas na medida, flores sem exagero. Bernardo notou o cuidado escondido nos detalhes e se pegou sorrindo de verdade. Conversaram sobre administração, possibilidades de diversificar culturas, melhorias na fazenda, rotatividade de pastagem, educação de peões. No fim, sentaram outra vez na varanda. O céu limpíssimo, tantas estrelas, a casa respirando. Bernardo tomou coragem. Se a promessa ainda vive, quero tentar. Esperança fechou os olhos por um instante, como quem encosta a testa em porta de igreja, e respondeu que sim. Ele se aproximou, tocou-lhe o rosto com os dedos de quem aprende de novo, e a beijou com a delicadeza de um recomeço. Nada triunfal, nada teatral, o começo de um caminho não pede trombeta. Chegaram cartas para a capital. A família de Esperança respondeu com susto, depois com meia aceitação, depois com bênção completa. Pais sempre cedem quando percebem que a felicidade dos filhos não se abala com ventos de fora. Marcaram a cerimônia simples na igrejinha de pedra que ficava no alto da colina. Vizinhança compareceu, trabalhadores limparam as botas, meninas do povoado trouxeram coroas de flores do quintal, o sino tocou até cansar. Entre os bancos, apareceu um rosto atravessado, Teodoro Silveira, vizinho de temperamento enviesado e ambições maiores do que os próprios limites. Chegou com paletó claro, sorriso torto e palavras afiadas. Murmurou para quem quisesse ouvir que o viúvo inconsolável afinal se consolava, e logo com a moça vinda de fora, sem raiz, sem história. Esperança escutou de longe, pousou a mão no braço do noivo e a paz voltou ao lugar. Não valia gastar pólvora com nuvem. Depois da missa, Teodoro tentou de novo, agora direto, insinuou solidões futuras, criticou escolhas, previu fracassos. A noiva respondeu com um único golpe, curto e correto, estava onde queria estar. O resto, o tempo responderia. A festa aconteceu na própria fazenda. Mesas longas sob as árvores, violas afinadas, quitutes de Francisca e das cozinheiras do bairro, crianças correndo entre bancos, cachorros farejando migalhas, o entardecer fugindo devagar. Nessa noite, quando as vozes por fim foram se apagando, os dois sentaram juntos na varanda e olharam a escuridão boa que cai no campo depois de muita gente. Bernardo perguntou se havia arrependimento em algum canto. Esperança sorriu, só o de não ter voltado antes. Ele riu, disse que, se fosse antes, talvez não estivesse pronto. Às vezes, o melhor caminho escolhe a hora. Os meses seguintes trouxeram novas rotinas. A presença dela deu outra velocidade à casa. Documentos que dormiam ganharam ordem, armários esquecidos ganharam funções, hábitos que eram dor viraram lembrança que ensina. A fazenda rodou melhor, não porque faltasse competência antes, mas porque duas cabeças comprometidas movimentam o mundo. Bernardo reaprendeu a alegria de conversar sem cálculo, de rir sem ver se alguém nota, de demorar-se no café depois do pão quente. Esperança ergueu espaços de aconchego, instituiu pequenos rituais, fez do piano um relógio suave ao entardecer. Teodoro, cheio de inveja, se meteu na vida do casal de todo jeito. Fez propostas indecentes a compradores, tentou atravessar negócios, espalhou boatos cheios de veneno. Acontece que a competência é sempre a melhor resposta. Com o passar das colheitas, os métodos tortos de Teodoro estrangularam as próprias contas, e o que a língua afiada dele o derrubou junto com o seu orçamento. Um dia, carregou malas e saiu sem olhar para trás. Terra não floresce em mão que mente demais e cria fofocas. Quando a notícia da gestação veio, o mundo acendeu de dentro para fora. Esperança segurou o exame com dedos que tremiam de alegria. Bernardo fechou os olhos e respirou como quem se encontra com o próprio passado e faz as pazes. Não houve medo desta vez. Havia respeito, prudência, consultas regulares, mas, sobretudo, havia fé no que aprenderam juntos, resguardar o que importa e não negociar com o pânico. Meses lindos correram devagar. A cada noite, ele pousava a mão na barriga dela e conversava com um futuro que já tinha nome. Quando Gabriel chorou pela primeira vez, a casa inteira se inclinou para ouvir. Francisca enxugou os olhos com o canto do avental fingindo que era cisco. Os peões fizeram fila na varanda para espiar o pacotinho envolto em mantas. O pai, enfim, pôde sorrir sem que houvesse sombra misturada. O retrato de Helena permaneceu no lugar de respeito, não como altar de dor, mas como lembrança de amor que abriu espaço para outro. A casa grande, enfim, encheu-se de passos pequenos, risadas, brinquedos espalhados, cantigas atravessadas, bagunças permitidas. As paredes, que já tinham visto de tudo, aprenderam um som novo, a normalidade feliz. A fazenda continuava exemplo na região,
com práticas caprichadas de cultivo, manejo cuidadoso de pasto, respeito aos ciclos da terra. O Riacho do Paraíso ganhou um banco de madeira onde o casal gostava de sentar ao entardecer, com o Gabriel no colo. Ali, contavam pequenas histórias, algumas vividas, outras inventadas, e agradeciam sem muito discurso. Não era perfeição. Havia dias de chuva demais, noites de febre do menino, dúvidas sobre projetos, contratempos de qualquer lar. A diferença é que agora isso tudo era vida, e vida compartilhada divide peso e multiplica sentido. Anos se passaram. Gabriel cresceu entre bichos e livros, aprendendo desde cedo que mão calejada pensa melhor. Nas festas da colheita, o menino corria com a turminha enquanto os adultos conversavam sob a figueira. Em certo aniversário, pediu ao pai que contasse como a família tinha começado. Bernardo, sem pressa, desenhou no chão um caminho simples, uma varanda, uma menina corajosa, um homem ferido, duas promessas que se encontraram. Esperança completou a história dizendo que coragem não é ausência de medo, é respeito à verdade que a gente carrega. Com o tempo, a comunidade passou a repetir, quase como provérbio, palavra de esperança vale contrato. Não por formalidade, mas porque a vida dela confirmava isso. Moças do povoado iam à casa grande pedir conselho sobre escolhas que a sociedade nos obrigava. Rapazes pediam a Bernardo um lugar nos currais para aprender não só de trabalho, mas de postura. O retrato de Helena, que um dia foi ferida aberta, virou janela de gratidão. Em datas de lembrança, a família acendia uma vela diante da moldura e Gabriel, curioso, pedia mais histórias. O pai falava pouco, memória delicada é bordado de fio fino, e a mãe encaixava uma palavra ou outra para dizer que o amor do passado não recebe atestado de inimigo. Ao contrário, foi ele que ensinou Bernardo a reconhecer o novo quando o novo chegou em forma de coragem antiga. Houve também tempestades tardias, porque ninguém escapa, pragas atacando o plantio, preço ruim no mercado, geada em época indevida. O que sustentou cada crise foi o mesmo de sempre: trabalho decente, confiança mútua, decisões transparentes, fé sem gritaria. Bernardo aprendeu a pedir ajuda quando necessário. Esperança aprendeu a delegar e a descansar quando o corpo acusava cansaço. Francisca seguia soberana na cozinha, e agora ensinava receitas a jovens do povoado, transformando panelas em sala de aula. A fazenda deixou de ser apenas uma empresa bem-sucedida para se tornar uma espécie de casa grande e viva, um ponto de referência de dignidade. Teodoro, em algum lugar distante, sumiu do mapa social. Quem trazia notícias dizia que ele vendeu o que restava por preço de urgência e seguiu estrada. A vida, às vezes, corrige com lápis duro. Não houve festa pela queda alheia. Só silêncio. Quem conhece o gosto amargo da perda não deseja troféu com lágrimas de outro. Em certa noite de estrelas, quando Gabriel já dormia, Bernardo e Esperança voltaram ao banco do riacho. Não havia assunto urgente, só a vontade de estar. Ele, olhando a água, disse: "Eu achava que fidelidade era ficar parado diante do passado." Ela, encostando a cabeça no ombro dele, respondeu: "Fidelidade é cuidar de tudo que foi verdadeiro, e, ainda assim, seguir." Não precisaram dizer mais nada. Com o passar das colheitas, a história daquela promessa foi se espalhando como quem encontra caminho próprio. Em reuniões na igreja, nas rodas de feira, no balcão da venda, a conversa transitava entre preço de semente e aprendizados de vida. Muitos perguntavam à Esperança se ela não temia tornar-se sombra da memória da outra. A resposta vinha sem floreio: sombra é ausência de luz, quando você acende a sua, a sombra vira contorno. Outros perguntavam a Bernardo se a dor, de fato, passa. Ele dizia que a dor não vai embora, mas ensina a caber no coração mais amor. O menino Gabriel cresceu com esse vocabulário simples: respeito, palavra, trabalho, cuidado. No dia em que perguntou por que a família tinha duas datas de casamento, a promessa de infância e a festa anos depois, Esperança riu e explicou que algumas uniões nascem duas vezes, a primeira na coragem, a segunda na certeza. Ele desenhou no caderno 2 pontos separados e uma linha ligando ambos. Guardou a folha na capa, como quem guarda mapa de tesouro. Houve também encontros com o passado que doem e curam. Certo dia chegou uma carta breve, escrita com tinta fina, vinda de longe. A remetente chamava-se Helena, não a esposa partida, claro, mas uma prima distante, que guardou lembranças e recortes. No envelope, uma fotografia antiga da casa em dias de festa, antes da tragédia. A mensagem, elegante, dizia que as lembranças não pedem pedestal nem fogueira, pedem apenas um lugar de respeito. Esperança colocou a carta junto do retrato,
E, naquela noite, os três ocuparam o mesmo espaço sem disputa. No aniversário de casamento do casal, o povoado inteiro se reuniu sob a figueira. Houve música, brincadeiras, risadas, e Gabriel recitou em voz alta umas linhas que escreveu escondido. Falava de promessas que viram ponte, de amores que não se cancelam, de casas que reaprendem a respirar. Ao terminar, Bernardo, que não é homem de chorar na frente das pessoas, engoliu seco. Esperança apertou a mão dele com a força de quem segura vela acesa no vento. Quando alguém pergunta qual a moral dessa história, Esperança responde que moral é palavra teimosa, pesada às vezes. Prefere chamar de lição simples. Promessa responsável não é prisão, é caminho. Prometer com verdade, cumprir com coragem, é na travessia, tratar o passado como um livro que ensina, não como pedra que impede. Bernardo costuma completar com outra simplicidade: amor não substitui, amor amplia. Um cabe ao lado do outro, sem confusão, sem empurrão. E a vida, com todos os defeitos, pode ser boa, não por acaso, mas por cultivo. Se um dia você passar por aquelas bandas e ficar diante do portão aberto, talvez escute, misturado ao vento, o riso de uma criança correndo pela varanda, a escala de piano vindo lá de dentro, a voz de Francisca chamando para o café, o trote manso de um cavalo no terreiro. E, quem sabe, veja dois adultos no banco à beira d'água, mãos dadas, falando pouco. Gente que aprendeu que prometer é plantar e que plantar exige cuidado diário, até que o campo inteiro floresça. Porque algumas palavras, quando ditas de verdade, viram raízes. E raízes, quando bem cuidadas, sustentam casas inteiras. Se essa história mexeu com você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Comenta aqui qual cena você gostou.